Aleluia, glória a Deus, maravilha. Vamos ver quem está chegando. Eu tenho uma palavra de Deus nessa tarde. Aleluia. Você que vai entrando, já compartilha essa live, porque eu tenho uma palavra de Deus no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 10. Então essa palavra é muito importante, porque nós vamos descodificar o capítulo 10 e vou fazer você entender o capítulo 10 de Apocalipse. Eu estou numa sequência de livros. Ontem eu falei do capítulo 12, da mulher e o dragão. Hoje eu vou falar do capítulo 10 do livro de Apocalipse. E vou estar trazendo algumas iluminações que tem ali no capítulo, nesse capítulo 10. Tem coisas importantes que talvez você não saiba ainda. Muitas pessoas não leem o livro de Apocalipse porque pensam que o livro de Apocalipse é um livro difícil. Na realidade, deixa eu te dizer, é um livro difícil. Porque tem muitos códigos, tem muitos símbolos. É uma viagem quase que infinita no livro de Apocalipse. Porque João, uma hora ele está no futuro, outra hora ele está no presente, outra hora ele está no passado. Por exemplo, no presente, ele estava nas 7 igrejas da Ásia, as coisas que tem visto. Então, ele estava nas 7 igrejas da Ásia, contemplando. No capítulo de número 4 do livro de Apocalipse, ele vai voltar à eternidade. Eu não sei quantos anos, quantos mil anos ele voltou no capítulo 4. Que ele vê o trono de Deus. E Deus se assentado no trono, na aparência de uma safira e de jaspe. E ao redor do trono tinha um arco da cor da esmeralda. Então essa visão de João no capítulo 4, ele vai viajar a eternidade para trás. No capítulo de número 2 e 3, as 7 igrejas, é o momento presente. No capítulo de número 5, amém, irmã Marlene. No capítulo de número 5 de Apocalipse, paz do Senhor, irmã Marlene, serva de Deus. Lá no capítulo 5 de Apocalipse, João vai participar da Assembleia Geral no céu. Amém, glória a Deus. Vai participar da Assembleia Geral no céu, no capítulo 5, quando Jesus ele é recebido no céu e quando, amém, irmã Rosana, Deus abençoe, e quando o Espírito Santo é enviado para a terra. Porque quando Jesus sobe, ele promete aos seus discípulos, para que os discípulos fiquem orando, e os discípulos vão orar 10 dias lá no cenáculo, e Jesus sobe e dizem, vocês orem para que o Espírito Santo venha. Nesses 10 dias acontece uma assembleia no céu, no capítulo de número 5, aonde Jesus vai tomar o livro, paz do Senhor, minha irmã Rosana. Jesus vai tomar o livro da mão de Deus e vai desatar os seus 7 selos. Então, João viu isso na perspectiva presente. Aí ele vai visualizar os acontecimentos futuros. E tem outra coisa. Uma hora João está na terra, outra hora João está no céu, uma hora João está na eternidade passada, outra hora ele está na eternidade futura. Então, o livro de Apocalipse, se você não tiver um acompanhamento de alguém que conheça, você pode se perder. Mas eu tenho meditado no livro de Apocalipse muitos anos,
já li vários comentários sobre o livro do Apocalipse e me sinto capacitado para ensinar a você a respeito do livro de Apocalipse, que é um grande aprendizado. Tá bom? Então aqui nós vamos descodificar o capítulo 10. Amém, amém. Evangelista Sidney e o pastor Elisbon mandando a paz do Senhor. Está ouvindo? Amém. A paz do Senhor aí para esses homens de Deus. Paz do Senhor para a irmã Rosana Silva Brito, lá da Itália. Glória a Deus. Compartilha essa live aí em nome de Jesus. Então hoje eu vou falar do capítulo 10 do livro de Apocalipse e do livrinho Amargo ao ventre de João e doce na sua boca. Então, por que ele era doce na sua boca? E por que ele é amargo no seu ventre? Então nós vamos descobrir. Deixa eu ler aqui, deixa eu já começar lendo. Aqui o capítulo 10, o versículo de número 1. Só no versículo de número 1, nós temos aqui grandes revelações. E viu outro anjo forte, que descia do céu, vestido de nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Então João está na terra, e ele vê descer do céu um anjo forte, um outro anjo forte. Por quê? Porque no capítulo 5 de Apocalipse, versículo de número 2, ele vê um anjo forte. E esse anjo forte, ele vai bradar. Ele é tão forte, tão poderoso, que ele vai bradar e a sua voz vai ser ouvida no céu, na terra e debaixo da terra. Ele vai perguntar se existe alguém digno para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, esse anjo forte. No livro de Apocalipse, a palavra anjo aparece 70 vezes. Então nós temos vários tipos de anjos que estão representados aqui no livro de Apocalipse. Alguém diz que Satanás é forte, que o diabo é poderoso. Mas se você ler no capítulo 20, você vai ver que um anjo, um só anjo, desce do céu, tendo uma grande cadeia na mão, e ele vai chamar Satanás. Satanás vai vir, obedecer esse anjo, e esse anjo vai prender Satanás e os seus demônios por 1000 anos. Então os anjos de Deus são poderosos. Você lembra lá do rei Ezequias? Lá no capítulo de número 18, do segundo livro dos reis, capítulo 19, quando Senaqueribe vem com 185.000 soldados para querer invadir Jerusalém, e a Bíblia diz que Ezequias orou e o profeta Isaías disse que Deus estaria dando livramento, e o anjo, com um golpe de espada, matou 185.000 homens, para você ver o poder desse anjo. Deixa eu te falar outra coisa. Você lembra daquele anjo que passou lá no Egito? Deixa eu te dizer, existiam aproximadamente só dos hebreus 200.000 casas. Eram 200.000 famílias. 2 milhões de judeus que moravam no Egito, na terra de Gósen. Então, dividindo aí 10 cada família, tinha 200.000 famílias. E essas 200.000 famílias tiveram que matar o cordeiro. E outra coisa, não existia cordeiro no Egito, porque o cordeiro era um deus egípcio, e eles não criavam cordeiro. Eles repugnavam tanto a criação de cordeiro como o pastor. Então, se alguém dissesse no Egito que era pastor, ele era eliminado. O que teve que fazer? Eles tiveram que importar 200.000 cordeiros, é verdade. Tiveram que importar para passar o sangue nos umbrais da porta. Agora, você vai ver que lá no Egito existia aproximadamente, sem contar as 200.000 famílias, existia mais 51 nações que eram escravas de Faraó. Existia os palácios, as pirâmides, existiam as famílias. Então nós vamos colocar aí cerca de 5 milhões de pessoas que viviam no Egito.
E o anjo da morte passou, e ele sabia o endereço da casa de cada um que não tinha o sangue na porta. Ele não errou nenhuma porta. Ele passou sobre a porta dos hebreus, viu que tinha sangue. O sangue significa que alguém havia morrido por aquela família, mas ele não errou a porta dos egípcios e matou os primogênitos. E uma coisa que é interessante é que esse anjo já sabia quem era o primogênito, quem era o primeiro filho da família. Então, e outra coisa, morreu o primogênito dos animais, o primogênito da vaca, o primogênito do cachorro, do gato, da galinha. Morreu o primogênito, o primeiro filho. Então o anjo já sabia qual era o primogênito, pastor Walter. Então os anjos de Deus são sábios e poderosos. E João, aqui no capítulo 10, ele vê que esse anjo está vestido de nuvem. Por quê? Paz do Senhor, pastor Jorge Viana. Por que ele está vestido de nuvem aqui no capítulo 10 de Apocalipse? Porque a sua natureza é celestial. Ele mora dentro do céu. Você entendeu? São anjos que estão vivendo dentro do céu. Denise Silva, a paz do Senhor. Estamos descodificando o capítulo 10 do livro de Apocalipse. Então ele desce vestido de nuvem e por cima da sua cabeça ele tem um arco celeste. Ele vai se lembrar, ele não desce para destruir. Ele se lembra da aliança de misericórdia que Deus tem com os homens. Você se lembra que lá no capítulo 4 do livro de Apocalipse, o trono de Deus, ao redor do trono, tem um arco de cor de esmeralda, representando que Deus havia se lembrado, estava se lembrando do pacto que ele havia feito com Noé, que não destruiria o mundo com água. E esse anjo, ele vem com esta mesma aliança, é o anjo da aliança. Ele se lembra que Deus não vai destruir os homens, então ele não desce para destruir, porque ele tem o arco da misericórdia, o arco da aliança, da promessa de Deus sobre a sua cabeça. Só que ele vem para aplicar o juízo, e o seu rosto era como o sol, era potente, tinha força, ele brilhava, e os seus pés eram como colunas de fogo. Isso representa o juízo. Então, o juízo de Deus estava representado sobre esse anjo. Ele vai aplicar o juízo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Esse anjo, ele aparece no intervalo entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. A sexta trombeta do Apocalipse vai falar dos 4 anjos que são libertos, que estão presos no rio Eufrates. Então, quando o anjo toca a sexta trombeta, os 4 anjos que estão no rio Eufrates são soltos. E aparece o número do exército de 200 milhões. Então há um intervalo entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, porque a sétima trombeta é o anúncio do reino milenar de Cristo, que todos os reinos vieram a ser do nosso Cristo, e ele reinará com os seus filhos por 1000 anos. Então existe um intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. Esse intervalo é capítulo 10 de João comendo o livrinho e o capítulo 11 das 2 testemunhas. Depois desse intervalo é que toca a sétima trombeta. Também é assim no 6º selo para o 7º selo. No 6º selo, nós vemos que Jesus aparece no céu e o céu ele se enrola como um pergaminho, e Jesus, Ivan Lisboa, pastor Ivan, Deus te abençoe. Então o céu se desenrola e Jesus aparece, isto no 6º selo. Jesus aparece no céu assentado no seu trono, e os homens,
os tribunos, os juízes, os governantes, os reis da terra, dizem assim, paz do Senhor, meu amado, dizem, nos esconde do rosto daquele que vem com a sua ira, nos esconde da ira do cordeiro, cai sobre nós, ó montes, cai sobre nós, ó pedras, e nos esconde da ira do cordeiro. Aí o sexto selo é Jesus aparecendo no céu. O sétimo selo vai dar entrada para 7 trombetas. Só que não toca o sétimo selo, não é aberto. Por quê? Porque vai aparecer os 144 mil judeus que vão ser marcados, aonde o anjo vai dizer para que os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, para que eles segurem o vento, para que não assoprem, não danifiquem nem a erva, nem a árvore alguma, até que sejam selados os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Eles serão selados por Deus e eles vão propagar o evangelho de Jesus Cristo na terra, o evangelho do reino. Então, aí depois, ainda, na divisão do sexto para o sétimo selo, nós temos aquela grande multidão de povos, tribos, nações e línguas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e branquearam e estarão com Cristo para todo sempre. Então nós temos, no intervalo do sexto para o sétimo selo, nós temos os 144 mil e a grande multidão que lavaram as suas vestes. Na sexta trombeta, nós temos duas interpretações, que é a interpretação do capítulo 10, do capítulo 11, e depois vem a sétima trombeta. Então João, ele está na terra e ele vê que esse anjo é um anjo tão poderoso que ele clama com grande voz, como voz de leão, e havendo clamado, saiu 7 trovões, emitindo a sua voz. Aí João, ele vai pegar e vai querer escrever a respeito desses 7 trovões. Aí vem uma voz no céu e diz, não escreva a respeito desses 7 trovões. Deus não permite que João escreva. Por quê? Porque Deuteronômio, capítulo 29, versículo de número 29, diz assim, as coisas reveladas são para o homem, mas as coisas que não são reveladas são para Deus. Então Deus não permitiu essa revelação dos 7 trovões que saíram desse anjo, do anúncio, do seu rugido. Então nós vamos ver que os trovões estão anunciando que vai vir uma chuva, que ainda o juízo de Deus não terminou, que virá mais juízos de Deus sobre a terra. Você lembra no capítulo 4 e o versículo de número 5, lá de Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 5, que quando diz que do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e do trono ardiam 7 lâmpadas de Deus, que são os 7 Espíritos do Senhor. Então, do trono de Deus vai sair o juízo. Então, preste atenção, olha só que coisa maravilhosa. Tudo aquilo que vai acontecer na grande tribulação não saiu do domínio de Deus. Tudo que vai acontecer está saindo do trono de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle sobre o dragão. Deus tem o controle sobre o anticristo. Deus tem o controle sobre a besta. Deus tem o controle no capítulo 17, que fala da Babilônia espiritual, que é a falsa religião do anticristo, e fala da Babilônia física, que é o lugar aonde está a religião do anticristo, é o templo, a cidade, o país.
Então, no capítulo 18 fala do país. E Deus tem o domínio sobre as duas Babilônias. Deus tem o domínio sobre aquela mulher vestida de escarlata, que tem um vinho, que esse vinho é o vinho que embebeda as nações com as suas imundícias. Então, Deus tem o domínio também. Paulino Carlos, Paulino, Deus te abençoe, meu irmão. Então Deus, meus irmãos, tem domínio de todas as coisas. Para que você saiba, quem abre os selos, os 7 selos, quem vai abrir os selos é Jesus Cristo. É o Cordeiro de Deus que vai abrir os 7 selos. Então nós temos o primeiro selo, o cavalo branco, nós temos o segundo selo, o cavalo vermelho, nós temos o terceiro selo, o cavalo preto, nós temos o quarto selo, o cavalo amarelo, nós temos o quinto selo, os mortos que estão debaixo do altar de Deus, nós temos o sexto selo, que é a aparição de Jesus Cristo, nós temos o sétimo selo, que vai haver meia hora de silêncio no céu, que isso está no capítulo de número 8 de Apocalipse, e você pode ver que todos estes selos estão saindo de Jesus Cristo. Então quer dizer que os acontecimentos na grande tribulação não estão fora do domínio do Senhor. Aí vai acontecer as 7 trombetas. São 7 anjos que saem do altar. Eles saem de dentro do altar. Significa que são juízos que vão sair das 4 pontas do altar. Porque você vai ler lá no capítulo 8 de Apocalipse, que vem um anjo com um incensário, e ele pega todas as orações dos santos, coloca incenso e coloca fogo, e aquela fumaça daquele incenso sobe até as narinas de Deus. Então Deus, ele sente o cheiro do perfume, porque a oração para Deus é como um perfume para ele, um perfume maravilhoso que está subindo para as suas narinas. Então Deus recebe a oração como um cheiro suave. Você está entendendo? Quem está entendendo aí, dê um glória a Deus. Isso, Ricardo Ramos Pug está assistindo. Ricardão, Deus te abençoe. Então, as orações dos santos, elas estão subindo diante de Deus. E desse lugar, desse altar, vai sair os 7 anjos. No capítulo de número 15, você vai ver uma multidão cantando o cântico de Moisés. Aí você vai ver no capítulo 16... que tem a ira de Deus e as 7 taças da ira de Deus. Eu vou falar, eu vou fazer uma live falando dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças. Mas hoje eu estou discorrendo a respeito desse capítulo 10. Então, o anjo, ele levantou a sua mão no céu e ele jurou por aquele que vive para todo sempre. Ele jurou por quem? Ele jurou por Deus, que o criou, que criou o céu e a terra e que nele há. E que jurou pela aquele que criou a terra e o céu e que nele há. E o mar que nele há, que não haveria mais demora. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando a sua 7ª trombeta, se cumprirá o segredo de Deus como aos profetas e os seus servos. E a voz, aí o versículo de número 8 diz assim: e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Preste atenção. João, ele tem um livrinho e esse livrinho está aberto. Significa o quê? Que os mistérios de Deus já estão revelados. O que vai acontecer está revelado dentro desse livro. João não vai ter nenhuma dificuldade de compreender estas profecias, porque o rolo de Deus vem aberto. Ele dá o rolo aberto para que João entenda o que está escrito nesse livro. Você lembra do profeta Ezequiel, lá no capítulo de número 2 de Ezequiel, aonde o Senhor fala para Ezequiel comer do rolo, para que ele possa profetizar, que ele comesse daquele rolo
e pudesse profetizar, porque o rolo estavam escritas a profecia de Deus, porque nenhuma profecia é de particular interpretação. Os homens que profetizaram cheios do Espírito de Deus. Então, Jorge Viana, deixa eu dizer para você, irmão Ricardo, deixa eu dizer para vocês que estão aí sintonizados, que estão me vendo, que estão conectados. O rolo, ele desce do céu aberto. Então toda a profecia, o destino da humanidade, o destino dos povos, ele já desce aberto, já vem o rolo aberto. E nós precisamos buscar de Deus esse rolo que está aberto, para que possamos profetizar também, para que possamos falar as profecias na palavra, porque tem hora que nós buscamos na palavra e parece que está meio fechado a palavra, parece que o rolo está fechado, mas Deus tem o poder, Jorge Viana, Deus tem o poder de abrir o rolo para que você entenda o que é que vai acontecer, como é que vai ser, qual será o destino, como que eu vou fazer. Precisamos. Você lembra também Jeremias, capítulo de número 15. Deus havia falado com Jeremias. Sabe que Deus falou para Jeremias no capítulo de número 1? Jeremias estava com 30 anos. Aí Deus se revela para ele e disse: Jeremias, antes que você nascesse, eu te escolhi. E lá, quando eu te escolhi na eternidade, eu conversei com você que você ia ser profeta. Eu já tinha escrito a sua história. Só que hoje você está querendo ser sacerdote. Mas lá, quando você estava dentro do ventre da sua mãe, quando você ainda era informe, eu já tinha conversado com você e falado para você que você era profeta. Você não é sacerdote, você é profeta, porque eu já tinha falado antes de você nascer. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Antes de eu nascer, Jorge Viana, Ricardo, irmã Rosana, irmã Marlene, os irmãos que estão aí vendo essa live, antes de você nascer, Deus já havia conversado com você, antes de você existir dentro do ventre da sua mãe, e Deus já tinha traçado uma história para você. Então preste atenção, a tua história, a tua vida, o que há de acontecer com você, já foi escrita por Deus. Deus já esqueceu. Pastor Gessé das Neves Santo, um dos maiores pregadores que eu conheci em Rondônia e em São Paulo. Pastor de igreja, pastor de família, uma família abençoada, filhos dentro da igreja, pastor de uma igreja abençoada. Deus te abençoe, pastor Gessé das Neves. Então, preste atenção. Deus já havia escrito a tua história antes de você nascer. Só que muitas vezes você se perde, você não sabe o que acontece na sua vida, porque talvez você esteja longe dessa história de Deus. Como é, pastor Gilmar, que eu vou saber que eu estou dentro da história que Deus escreveu na minha vida? É quando você entrar na oração, que você começar a ler a palavra de Deus, que você começar a buscar a Deus, aí você vai entender a história que Deus... Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia, aleluia, estou sentindo fortemente a presença de Deus. Preste atenção. Então você vai entender por quê. Por que que eu te falo? Porque João, ele está na ilha de Patmos. Só que Jesus, no capítulo de número 21 de João, disse que João não iria morrer e que Jesus voltaria para ele, que Jesus se manifestaria para ele. Já estava escrito uma manifestação gloriosa com João. E essa manifestação veio acontecer depois de 60 anos. Demorou 60 anos? Demorou. Mas que cumpriu
cumpriu. Então a palavra de Deus, ela não cai por terra. A história que Deus tem para a tua vida, ela não cai por terra. Ele já escreveu, já disse que você vai vencer, já disse que você vai ser vitorioso, que você vai ser vitoriosa, que haverá revelação profunda, aleluia, urabachandaraia, que haverá revelações maravilhosas no teu ministério, na tua vida. Ele já disse lá atrás, aleluia. Irmão Alessandro, ele já disse lá atrás que ia acontecer na tua vida. Robai jora séria. Aramandura bacalamache. Ura calassura mandarabaia. Labrachéria. Ura mandaraia. Então o que está acontecendo aqui no capítulo 10 não é nenhuma novidade. No capítulo 10 de Apocalipse. É simplesmente o cumprimento de uma profecia. Aí João, por que João ele tem que comer o livro? Porque ele recebeu profecias até determinado ponto. E ele disse, quando eu comi do livro, eu peguei o livro que estava na mão desse anjo forte. Na minha boca era doce, mas no meu estômago era amargo. Por quê? Porque a partir desse momento as coisas vão apertar. A 7ª trombeta vai dar entrada para 7 taças. A 7ª trombeta vai dar entrada para os futuros. Vai aparecer, vai cair do céu o dragão. Vai se levantar o falso profeta e o anticristo. Vai entrar a marca da besta. Vai haver mortes horrendas e terríveis. No capítulo de número 14, os 144 mil estão mortos. Eles morreram porque deram testemunhos na terra. Eles deram testemunho e morreram por causa da sua pregação. E João viu eles morrendo. Então, João tem que comer esse livro, porque as profecias agora serão amargas, serão terríveis. Ele vai sentir na pele o que vai acontecer. Ele vai ver a falsa Babilônia. Ele vai ver os irmãos que vão ser degolados por amor à palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Ele vai ver Jerusalém cercada no Armagedon, quando o rio Eufrates se seca na planície de Josafá, do vale de Armagedon, que é 55 quilômetros de extensão por 22 quilômetros de largura. Ali vai se concentrar mais de 200 milhões de soldados, os exércitos, para destruir Jerusalém. Então ele vai sentir coisas amargas que vai acontecer com o povo, com seus descendentes, com o povo de Israel. Então, para ele falar, é doce, mas dentro dele, ele vai sentir dentro dele a amargura, a tristeza, o sofrimento, as catástrofes que vão acontecer depois que ele come esse livro. Preste atenção, depois que ele come esse livro, ele vai ver as 2 testemunhas. 2 homens de Deus que são levantados para pregar a palavra de Deus, e eles têm poder de fechar o céu para que não chova. Eles têm poder para transformar a água em sangue. Se alguém quiser fazer mal para eles, sairá fogo da boca deles. Então essas 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais. Por que eles são 2 castiçais, as 2 testemunhas? Porque o castiçal, ele brilha. O castiçal tem luz. Satanás vai estar na terra. Vai haver trevas sobre a terra. Só que Deus não deixará a terra sem luz. Vai levantar
2 homens, 2 testemunhas, você pode dizer amém? Vai levantar 2 testemunhas para pregarem. Eles serão os castiçais que trarão luz para o mundo e enfrentarão o falso profeta, enfrentarão o anticristo, enfrentarão Satanás, e eles vão pregar durante 3 anos e 6 meses. Meu Deus, que coisa fantástica! Mesmo na tribulação, Deus não deixará a palavra dele cair por terra. Deus vai levantar homens para pregar a sua palavra na grande tribulação. Aí João, aleluia. Rosileide, Deus abençoe. Deus abençoe. Então, os 144 mil foram mortos. Só que, Andréia, pega um pano para mim enxugar meu rosto, Andréia. Só que os 144 mil morrem, só que daí Deus levanta as 2 testemunhas. As 2 testemunhas morrem, Deus levanta um anjo no meio do céu pregando o evangelho eterno na grande tribulação. Orabaia, Xandaraia. Eu não sei se você pode entender isso, mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. Um anjo pregando para as nações. Quando o povo de Israel, deixa eu te dar um exemplo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, junto com o povo de Israel, vieram várias nações em línguas diferentes da língua dos hebreus. E eles se colocaram no capítulo 19 de Êxodo, se colocaram no pé do monte. E quando Deus falou, da voz de Deus, saiu todos os idiomas e todas as pessoas entenderam que era Deus falando. De uma voz, saiu várias vozes. Então esse anjo, ele vai pregar na sua linguagem, mas o mundo vai entender, porque para cada nação chegará do seu idioma. Porque Deus, senão Deus iria complicar, presta atenção, senão seria complicado. Que língua que esse anjo vai pregar? Ele vai pregar em hebraico? Ele vai pregar em grego? Se ele pregar em hebraico, salvação só para os judeus, Deus seria injusto com as outras pessoas. Se ele falar em grego, Deus vai ser injusto para as outras pessoas. Então ele tem que falar um idioma que todas as nações entendam para receber a salvação que Deus tem que dar. Então, você pode entender o mistério de Deus. O mistério de Deus. João diz assim: e eu comi o livro. É verdade. Quando você come o livro é doce. O livro tem sabor de mel, diz a Bíblia. Ele é doce. Aleluia, irmã Rosana. Ele é gostoso de se comer. Ele é maravilhoso para se comer. Só que no estômago de João se tornou amargo. Por quê? Porque tem hora, meu querido e minha querida irmã que está me ouvindo, que nós comemos do rolo de Deus, só que não vivemos aquilo que estamos falando para os outros. E quando não falamos, e quando não vivemos aquilo que estamos falando, ele não surte efeito dentro das nossas vidas. Só que quando a gente prega e a gente vive, a gente sente o amargo desse livro na nossa vida, porque viver a palavra de Deus, ela não é fácil. Viver a palavra de Deus não é fácil, é difícil. Lucas disse que apertado é o caminho, estreita é a porta, são muitos que passam por ela, mas não conseguem enxergar a porta, de tão pequena, de tão apertada que é a porta. Então, você tem que pregar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, andar pelo caminho estreito, entrar pela porta estreita, sentir
sentir na tua vida, sentir na tua carne, nos teus órgãos, o efeito da palavra de Deus. Viver a doutrina, viver a palavra é amargo, meu irmão. Por quê? Porque você tem que dizer não para muitas coisas. Você tem que dizer não para o mundo. Você tem que dizer não para a promiscuidade. Você tem que dizer não para as coisas erradas. Então isso traz uma amargura em você, de você não poder participar das coisas que o mundo tem, mas que ao mesmo tempo a palavra é doce na sua boca. Ela é como mel para que você pregue. Então João, ele vai comer desse livro e as revelações surgirão na vida do evangelista, do pregador, do pastor João, que está na ilha de Pátimos. Então preste atenção, outra coisa que vou lhe dizer. As revelações que João está tendo, ele está tendo em uma ilha aonde tem bandidos perigosos, homens que se levantaram contra o Império Romano, assassinos, homens irrecuperáveis. João foi mandado para lá. Ele perdeu as suas posses, perdeu a sua casa, perdeu sua família, perdeu tudo que tinha. E João, ele está exilado em uma ilha. Ele está ali deixado, porque o imperador Domiciano, ele disse, a forma de eu acabar com a igreja é tirando o pastor da igreja e levando ele para Pátimos, porque ele não queria que a igreja continuasse, porque o apóstolo João era um apóstolo amoroso, ele era apóstolo do amor. Você pode ver que na epístola de João, capítulo 5, ele vai chamar os crentes de filhinhos. Ele vai chamar de filhinhos, não pequeis. Ele era um pastor amoroso e ele tinha um grande rebanho junto com ele. Aí Domiciano manda ele para a ilha de Pátimos, e a ilha de Pátimos foi o útero que gerou as maiores revelações da Bíblia. Apocalipse foi gerado na ilha de Pátimos, aonde um preso, João, estava preso e ele recebeu a revelação. Então deixa eu te dizer uma coisa, não interessa onde você está, não depende do país que você mora, não importa a cidade que você está, a situação que você esteja vivendo, não interessa, haverá revelação de Deus para a tua vida. Urabachandaraia, haverá mistérios de Deus sendo revelados para a sua vida. Pastor Gilmar, eu vivo num vilarejo, numa currutela, eu vivo nos barraquinhos, a minha vida é muito difícil. Não é não, meu irmão. Aí é o lugar propício para Deus falar com você, viu? Aí é o lugar propício. Oh, maravilha, isso. Compartilha essa live aí. Aí é o lugar propício para a revelação de Deus. Aí o anjo diz para João assim, olha, come desse rolo, come esse livro, porque importas que ainda profetize por muitos dias. A palavra de Deus para você é essa. Coma do rolo. Coma da palavra de Deus. Aleluia. Coma da palavra de Deus. Porque ainda você tem que profetizar por muitos dias. Profetizar de que forma? Profetizar na minha vida. Profetizar no meu casamento. Profetizar na vida dos meus filhos. Profetizar na minha vida material. Eu abençoo a minha vida material. Eu abençoo a minha vida conjugal. Eu abençoo a vida dos meus filhos. Eu estou profetizando. Ana, você lembra da história de Ana? Ana, uma mulher que era rejeitada e não tinha filhos. Mas Ana, certo dia, ela tomou uma posição e ela dobrou o seu joelho e profetizou o seu futuro e disse, Senhor,
se tu me deres um filho, eu te prometo que esse filho eu te darei, e ele será sacerdote na sua casa. Não passarei navalha sobre a sua cabeça, e não vai beber bebida forte, e todos os dias da sua vida ele te servirá. Era o que Deus estava esperando de Ana. Quando ela profetiza o seu futuro e diz a razão para que ela quer esse filho, Deus então concede a revelação para ela e lhe dar um filho. Talvez esteja faltando, Urabachandaraia, esteja faltando em você a revelação da profecia, de você profetizar o teu futuro, de você dobrar o teu joelho e começar a profetizar na sua vida, profetizar nesse vizinho que te incomoda, profetizar na vida desse filho que te dá trabalho, profetizar em nome de Jesus Cristo. O anjo disse: come desse rolo, porque ainda você vai ter que profetizar. As profecias não acabaram, elas não acabaram. Tem profecia para a tua vida, aleluia. Urabachandaraia, tem profecia para a tua casa, tem profecia para o teu lar, tem profecia para a tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Então, ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Está entendendo, irmã Kelly? Está entendendo, irmã Vânia? Está entendendo, você que está me vendo? Coma desse rolo, porque importa que você profetize ainda para tribos, línguas, povos e nações. Deus te abençoe. Mais à noite, às 7 horas da noite, aqui em Rondônia, e 8 horas da noite em São Paulo, estarei fazendo uma live com o pastor Anderson Macedo, trazendo o tema Eliseu, um profeta que marcou a sua era. Então, deixa eu te dizer, deixa eu te dar o endereço. Você vai entrar lá na página Projeto Missionário Amor Ágape. Projeto Missionário Amor Ágape. Aí você vai acessar lá, às 8 horas aí em São Paulo, 7 horas aqui em Rondônia, e vai assistir a live poderosa, eu e o pastor Anderson. Deus te abençoe, em nome de Jesus.